Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre abdômen agudo e outras urgências abdominais. Quem tira as nossas dúvidas é o médico, coloproctologista, também cirurgião geral, Dr. Marcos Hipólito. Doutor, eu adoro quando você vem. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde a todos. Doutor, vamos lá então, explica pra gente o que é esse tal de abdômen agudo. A gente já teve a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema e engraçado, né? Nunca imaginei que a gente recebesse tantas mensagens sobre isso. Mais comum do que a gente pode imaginar? Na verdade é um tema muito amplo, né? Ele envolve muitas patologias que podem levar o paciente a procurar um pronto-socorro, um pronto atendimento e acabar levando mesmo a um procedimento cirúrgico. Então, eu acho que é um tema muito importante de utilidade pública mesmo para o paciente ou para a pessoa saber identificar uma dor abdominal, onde que ela começa, a intensidade, enfim, para saber se inteirar em relação a essas patologias que são tão frequentes em pronto-socorro, né? Perfeito. Então, o abdômen agudo dói. Eu já entendi que tem várias situações que levam ao abdômen agudo, mas é dor. É urgência, vai para o pronto-socorro. Na verdade, o abdômen agudo é uma condição clínica de dor abdominal que leva aí o paciente a ter uma dor intermitente ou dor contínua, progressiva, que pode então levar o paciente a procurar um atendimento médico especializado, um pronto-socorro no caso, ou um atendimento em consultório, levando aí a ter que fazer alguns procedimentos cirúrgicos ou, em poucos os casos, aí um tratamento clínico, que a gente pode liberar o paciente ou às vezes internar e observar como que vai ser os próximos dias do paciente, lógico, através de exames de imagem e exames laboratoriais, né? Mas a grande maioria, por exemplo, a apendicite aguda, que é um abdômen agudo inflamatório, que é algo cirúrgico que a gente opera praticamente todos os dias e se operado em tempo normal, 1 dia, 2 dias, o paciente tem uma recuperação muito boa, principalmente com o advento da videolaparoscopia, né, que mudou muito aí o pós-operatório do paciente. Então, isso aí a gente vai discutir bastante, mas a apendicite aguda é uma das causas mais importantes que leva o paciente aí um pronto-socorro a procurar um atendimento médico especializado, né? Eu perguntei da dor porque a dor nos leva a buscar com mais urgência o médico, o hospital, enfim. Mas por que muita gente não tinha dor? Quando chega no pronto-socorro, já viu que a apendicite estava numa situação já mais avançada, tem até um nome para isso, né? Às vezes a apendicite ela se torna supurada. Porque eu dou um exemplo clássico aí que aconteceu comigo mesmo, um paciente, ele contando para mim, depois de ter passado pelo procedimento cirúrgico, que não foi um procedimento simples, que ele, a partir do momento que ele identificou a sua dor abdominal, ele iniciou um tratamento com analgésicos em casa, analgésico e anti-inflamatório. Então, ele foi meio que burlando aí essa dor, deixando essa dor à base de analgésicos. Exatamente, foi passando os dias, né? Mascarando a dor, foi passando os dias. Então, quando ele chegou no pronto-socorro, a gente teve que fazer uma cirurgia muito mais ampla, não mais por videolaparoscopia, tendo que fazer uma incisão mediana, abrir mesmo o paciente. E nesse caso em específico, a gente teve que retirar uma parte do intestino grosso dele. Porque a partir do momento que você tem um processo inflamatório abdominal, a tendência do organismo é tentar proteger de alguma forma. Então, tende a proteger com alças de intestino. Então, para nós cirurgiões, quanto mais tempo passa e o paciente tem um abdômen agudo inflamatório, pior é para nós e, logicamente, para o paciente, né? Porque a recuperação e, às vezes, o caso se torna mais grave, levando o paciente para uma unidade de tratamento intensivo, uma UTI, e piorar o caso, né? Então, tem que saber diagnosticar também você em casa, não só o médico, mas falar assim, pô, estou com uma dor abdominal persistente. Conheço, né? Uma dor abdominal persistente, que não melhora, que vem associado à febre, alterações do hábito intestinal, vômitos. Espera aí, vou procurar alguém que entenda sobre isso, que possa me auxiliar para me direcionar num tratamento correto, né? Então, você falou do abdômen agudo inflamatório. E a apendicite é o que é mais comum nessa... Na verdade, tem 5 tipos de abdômen agudo.
A apendicite aguda faz parte do abdômen agudo inflamatório, assim como a vesícula inflamada, diverticulite, pancreatite, que a gente trata de diferentes formas. Vesícula inflamada a gente trata da mesma forma que a apendicite aguda, que a gente faz a cirurgia normalmente por videolaparoscopia. Para retirada da vesícula. Tá. Então, são dois órgãos que a gente poderia nascer sem, mas principalmente o apêndice, que nada mais é do que um recesso aí do intestino grosso, que para a gente não serve absolutamente para nada. Então, por uma predisposição familiar ou por uma obstrução mecânica dele que leva todo esse processo de inflamação, inflama ele e não tem o que fazer, infelizmente, a gente tem que operar. Assim como a vesícula. Só que a vesícula tem outras causas, a formação de um cálculo que entope o canalzinho da vesícula, leva a inflamação dela, que também a gente tem que tirar também. Esse são exemplos de abdômen agudo inflamatório. A gente pode falar também depois do abdômen agudo perfurativo, o abdômen agudo hemorrágico, obstrutivo, um tumor obstruindo o intestino grosso, que é um tubo. Imagina algo obstruindo, nada vai para frente, tudo volta para trás e às vezes acaba até perfurando e levando o paciente a consequências muito graves, né? Mostra pra gente, eu sei que você tem um esqueminha aqui, né, para mostrar a questão da vesícula. Mostra pra gente, porque muita gente conta que tem pedra na vesícula e aí pode gerar um problema maior, que é a pancreatite, você contou, né? Perfeito. Na verdade, a pedra na vesícula, ela tem inúmeras causas, ou a predisposição familiar, tem algumas doenças também, por exemplo, doenças hematológicas, anemia falciforme, paciente com obesidade mórbida, que pode levar à formação de pedras. O problema das pedras aqui na vesícula biliar, que essas pedrinhas, se for pedrinhas microcálculos, elas podem se movimentar para um canalzinho que a gente chama de colédoco. Esse canalzinho colédoco é onde que desemboca também as enzimas do pâncreas, que vão fazer a digestão dos alimentos no duodeno. O problema, se entope essa região, pode levar o paciente a ter pancreatite, porque as enzimas do pâncreas elas não conseguem cair na região do duodeno, então elas ficam dentro do pâncreas, levando essa inflamação, que é algo grave. Por isso que a gente pede para os pacientes que, quando tem pedra na vesícula, operarem. E operarem o quanto antes, devido às consequências graves que isso pode levar ao paciente. Ao contrário da vesícula e do apêndice, o pâncreas não é um órgão que a gente conseguiria facilmente viver sem. Com certeza a gente não vai conseguir viver sem. E assim, as cirurgias do pâncreas são cirurgias muito intensas, muito mais delicadas, e é algo que a gente não pode viver sem, né? Então a gente tem que preservar este órgão. Vesícula e apêndice a gente consegue viver muito bem sem esses dois, muito bem, vida completamente normal sem esses dois órgãos, né? Ok, entendi que se você tem já um processo inflamatório, já vai para a cirurgia, mas tem gente que descobre, por acaso, uma pedra na vesícula e aí tem tempo de planejar uma cirurgia? Eu recebo muitas mulheres que foram no ginecologista ou foram a algum clínico geral e fizeram um check-up. E no check-up inclui um ultrassom de abdômen que foi encontrado pedra na vesícula. Será que eu devo operar, doutor? Eu, Marcos Hipólito, recomendo o paciente operar devido ao que eu encontro muito no pronto-socorro, devido à pedra na vesícula. É melhor operar o paciente eletivamente, com a pedrinha quietinha no canto, do que operar ele numa situação muito pior, paciente com infecção. E nessa região, uma infecção não é nada legal, porque nós temos o fígado aqui, né? Então, o fígado também alterado, essa região alterada leva a uma infecção generalizada nesta região, que a gente chama de árvore biliar, que é a famosa colangite, que é uma situação também muito grave, né? Que é a inflamação de toda essa região, né? Uma região muito nobre do nosso corpo, o fígado, né? Que ele tem as enzimas aí, que ele é um dos produtores da bile, que é a vesícula biliar que armazena a bile produzida pelo fígado, né? Então, é uma zona muito importante. O telespectador André quer saber sobre hérnia umbilical. É uma urgência? Pode ser uma urgência? Pode virar uma urgência a hérnia umbilical se ela virar encarcerada, né? Encarcerada, aqui na verdade, hérnia, o que é, né? Hérnia é uma fraqueza
que a gente pode ter na parede abdominal. Nós podemos ter em toda a parede abdominal, na região da cicatriz umbilical, na região inguinal, são exemplos clássicos aí de hérnia. Só que o grande problema aqui, quando a gente faz qualquer tipo de força, o conteúdo que está lá dentro da barriga pode subir por esse buraquinho. Se esse buraquinho não estiver fechado, pode subir, abaular, formar aquele abaulamento quando a gente vê uma hérnia. Só que essa, por exemplo, alça de intestino vai lá e abaula, só que ela não consegue voltar, ela fica encarcerada, o paciente começa a ter uma dor intensa, isso é uma urgência também comum de pronto-socorro, não tanto quanto a apendicite, mas também é algo que a gente teria que operar de urgência. Ele conta aqui que foi por esforço da academia que ele adquiriu essa hérnia. Isso, às vezes ele já tinha isso de longa data e, de repente, a partir do momento que ele começou a fazer um exercício mais intenso, propiciou a formação dessa hérnia. E a partir do momento que você tem um buraco, ele pode aumentar gradativamente, levando aí a ter, talvez um dia ou nunca, aí uma urgência. Por isso que buracos na barriga, na região inguinal, é melhor operar o quanto antes. Melhor do que operar com paciente com 70 anos, com comorbidades, hipertensão, diabetes. Aí se torna uma cirurgia mais difícil, pós-operatório mais delicado. Perfeito. Então você mostrou aqui pra gente essa situação da vesícula e que pode, a pedra na vesícula, a pedrinha pode cair para um caminho aí que não é adequado e causar uma pancreatite. Isso causa dor? Muita dor. A pancreatite é uma das causas clássicas de dor em pronto-socorro, principalmente na região do hipocôndrio direito, subcostal, abaixo da costela, e pode levar essa dor irradiada para a região do dorso, para as costas. Então, um paciente que chega com dor nesta região, a primeira coisa que o médico tem que pensar ou é cólica biliar, pedra na vesícula, ou uma pancreatite aguda, sendo que vem associado muito a vômitos, né? Então, dor nessa localização, vômitos, talvez febre é mais difícil, mas febre já é um caso já está um caso mais grave, porque eu vou te falar uma coisa, a grande maioria dos pacientes que chegam no pronto-socorro não chegam com febre, com essas doenças inflamatórias, é interessante isso. E às vezes o exame laboratorial está completamente normal. Eu ia te perguntar exatamente sobre os exames, porque você está contando que essa característica da dor, o que o paciente relata, isso é muito importante. Mas faz exame para ter certeza? Faz. O primeiro exame que a gente pede para uma paciente que não tem muita gordura abdominal, mais sequinha, a gente pede um ultrassom e não tem radiação. Agora, se um paciente homem tem mais gordura, a gente acaba, e com uma suspeita muito mais forte, a gente acaba pedindo já a tomografia. Tomografia é um exame. Atrapalha a visualização? Atrapalha. A gordura abdominal? A dor? A gordura abdominal atrapalha a visualização? Atrapalha a visualização. Outra coisa que atrapalha muito, por isso que às vezes eu acabo pulando o ultrassom, é o gás intestinal. Isso atrapalha demais. Então, às vezes, por mais que a ultrassonografia seja muito bom, às vezes o meteorismo intestinal, que é o gás dentro da luz do intestino, atrapalha demais. Então, a gente acaba pedindo tomografia. Tomografia é o nosso exame padrão ouro para identificar principalmente a apendicite. Eu estou falando no caso da apendicite. No caso de vesícula inflamada, o ultrassom ainda tem o seu grande valor. Tá, perfeito. Pela localização, talvez, Pela localização, né? também. E não dá tempo de você fazer nenhum preparo para aquele exame, não, né? Porque você está no pronto-socorro. E às vezes não dá nem tempo do paciente ter o jejum adequado para uma cirurgia eletiva, né? Então, isso atrapalha? A questão de anestesia? Normalmente os anestesistas, eles gostam, por mais que seja uma urgência, de pedir para o paciente pelo menos 8 horas aí de jejum. Só que numa urgência, a gente tenta conversar com o anestesista, né? Porque o paciente está no pronto-socorro com dor, a família também está em cima de você e opera ou não opera. Então, você tem que também agilizar, você tem que falar com a família está tensa numa hora dessa também. Então, uma boa conversa com o anestesista você acaba conseguindo. Talvez pela dor, dependendo da intensidade de como ele sente, ele já não tenha conseguido se alimentar nas últimas horas, mas talvez 8 horas. E um fator muito importante, a gravidade do paciente, né? Ninguém vai ficar esperando um jejum de 8 horas. Deixar a vida do paciente junto, exato. Né? Não, isso não existe mesmo.
perfeito. Essa a gente vai ter oportunidade de mostrar e hoje eu estou muito feliz, porque eu adoro quando tem bastante ilustração aqui no Consulta. A gente vai ter a oportunidade de mostrar como é que é feita uma videolaparoscopia. É assim, é isso, né, doutor? Exato. A gente vai mostrar a videolaparoscopia e hoje muito mais fácil do que antigamente, assim, de recuperação para o paciente, né? Porque de verdade, essa é a nossa preocupação, né? Ok, você teve um imprevisto ali, precisou ir para o pronto-socorro, teve uma urgência, mas a gente quer se recuperar e vida normal, né? Hoje em dia, os pacientes, eles querem voltar o mais rápido às suas atividades laborais. Precisa, né? Precisa, ou viagens. Então, a videolaparoscopia veio para isso, para poder fazer com que o paciente tenha uma recuperação muito mais rápida, muito mais adequada. Por mais que eu sempre falo que se você tem uma urgência e a videolaparoscopia não cabe, a gente abre o paciente mesmo. Isso é uma coisa muito importante, que a vídeo é muito boa, mas tem os seus limites também, né? Sim, no nosso último bate-papo você falou bastante isso, acho bem legal, ok. Se a gente pode escolher, se você tem a ferramenta ali no hospital, se você tem um profissional capacitado, se dá para fazer, maravilha. Mas se não dá, tranquilo também, o problema vai ser resolvido da mesma forma. Mas não é só nos hospitais particulares, grandes, que a videolaparoscopia tem, não, isso é besteira. Nos hospitais do Sistema Único de Saúde também todos operam por videolaparoscopia, isso já é uma coisa muito bem recomendada e os residentes, que são os cirurgiões mais novos, eles aprendem já no começo a videolaparoscopia. Então, isso aí é uma coisa muito comum entre nós. Só não pode deixar de lado a cirurgia aberta. Essa daí que é a... Desaprender aberta Desaprender, não pode. Não pode, porque se você não conseguir fazer por vídeo, principalmente quando você tem, por exemplo, um abdômen agudo obstrutivo, que é uma outra parte. Que é uma outra parte. Tem um tumor lá que está obstruído, a barriga do paciente está distendida e as alças estão distendidas, dilatadas. Então, você não tem como acessar a barriga do paciente, você abre mesmo, né? Então, é uma condição que não vale a pena a videolaparoscopia, né? Até agora, eu estava pensando num adulto chegar no hospital com essa dor, apendicite, mas tem muita criança que tem, muita né, doutor? criança, da mesma forma, faz os mesmos exames. Para a criança é mais difícil deles... Acontece, né, com criança. E é difícil eles te contarem a localização da dor. É um pouco mais difícil, porque às vezes a criança está agitada, e às vezes a criança não para. Quando você toca nela em qualquer lugar, ela não sabe mostrar aonde que é a localização da dor. Por isso que existem os exames para isso, né? Só que às vezes a criança, como ela não tem ela não é tão fidedigna quanto o adulto, às vezes ela não sabe expressar para o pai o que ela está sentindo e o pai vai deixando, dá um analgésico, é gases. Então, às vezes a criança entra num quadro séptico mais rápido do que o adulto. Então, tem que tomar muito cuidado com criança, viu? Dor abdominal, leva ela no pediatra, dependendo da idade dela, para ver o que ela está tendo. Se vier associado à alteração do hábito intestinal, vômitos, febre, aí é um alerta aí para a gente, né? Conta um pouquinho para a gente, o que é então abdômen agudo obstrutivo? Quais são os casos? São tumores que obstruem mais? O abdômen agudo obstrutivo, eu dou um exemplo clássico que é um tumor, porque a gente está lidando com um tubo, né? Como eu falei, da boca até o ânus é um tubo. Se nesse tubo tem uma bola obstruindo a passagem das fezes, a passagem do alimento, nada vai conseguir ir para frente, você não vai conseguir ter uma evacuação, então começa a acumular para trás do tumor, levando aí até a perfuração. O paciente com abdômen agudo obstrutivo pode virar um abdômen agudo perfurativo. Então é algo que a gente tem que, principalmente com os pacientes mais idosos, né, começam a ter alterações, desidratação, queda do estado geral, distensão abdominal, a gente tem que se focar para ver o que é isso e fazer alguma elucidação diagnóstica com exames mais apropriados para isso. E agora a gente tem a oportunidade de demonstrar, doutor, estou muito feliz com essa demonstração hoje, porque a gente sempre fala da videolaparoscopia, você já trouxe aqui para a gente alguns desses equipamentos, mas nunca com um modelo para a gente conseguir mesmo visualizar isso, né? É engraçado porque a gente vê esse
abdômen aqui, até o pessoal da produção falou, ah, mas é uma grávida? Conta pra gente, por que tá estufado assim? Tem um motivo, né? Tem. Então, esse aqui é um manequim do abdômen, da barriga do paciente. E para a gente poder fazer a cirurgia por videolaparoscopia, a gente precisa injetar um gás. Porque sem o gás a gente não consegue visualizar absolutamente nada. Tá. Então, a gente injeta um gás e tem uma fonte de luz. Uma ótica que vai filmar a cirurgia através de um monitor Multi-HD. Então, isso ajuda demais a gente observar não só a parte inflamada, mas também toda a barriga, para ver se não tem alguma outra coisa associada. É por isso que você contou pra gente que quando você tem, dependendo do tipo da situação, já uma distensão muito grande, você não dá para fazer pela videolaparoscopia? Não tem como. Aí tem que fazer a incisão, abrir a barriga do paciente. Tá. Mas na grande maioria das vezes, se não for algo obstrutivo, a gente consegue fazer a videolaparoscopia. Tá? Deixa eu atender a telespectadora, antes da gente começar a demonstrar. Atender a telespectadora que está na linha, Elizabeth de Suzano, aqui em São Paulo. Oi, Elizabeth, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. E você? Eu estou mais ou menos. Parabéns pelo programa, eu estou sempre acompanhando. Obrigada, Elizabeth. Deixa eu te falar, a minha pergunta para o doutor é o seguinte. Eu estou com um problema abdominal, uma dor, já tem mais ou menos praticamente 4 anos. Eu comecei com alteração intestinal e muita dor do lado da costela, do lado direito. E já fiz alguns exames, fiz uma colonoscopia e tem muito inchaço na barriga, mas os médicos não conseguem detectar exatamente o que causa tanta dor. O que poderia ser no caso? Porque eu tenho muita ânsia de vômito, muito enjoo e muita dor. Estou sempre indo para o socorro, mas não chega em diagnóstico. Elizabeth, repete pra gente, por favor, há quanto tempo você está nessa situação e o que é que você sente? Há 12 meses. Tá. E o que é que você sente, Elizabeth? Eu sinto dor, muita dor e alteração intestinal e muito enjoo, muita ânsia. Eu não chego a ter vômito, mas eu tenho muita ânsia de vômito. Tá bom. Obrigada, Elizabeth. Um beijo para você e para o pessoal de Suzano. Doutor, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Esse sintoma que a Elizabeth está falando é algo muito comum de consultório. O paciente vai no consultório, fala que tem muita dor abdominal, às vezes tem muitos gases associados, faz todos os tipos de exame e não dá absolutamente nada. O que a gente vai pensar? Tem algumas síndromes aí que podem levar o paciente a ter todos esses sintomas abdominais, como distensão, gases, às vezes um pouquinho de náusea. Tem a síndrome do intestino irritável, que é a associação de todos esses sintomas e quando você faz vários tipos de exame não dá absolutamente nada. Mas tem alguns clínicos que vão mais a fundo disso daí, que vão procurar doença celíaca, que é a doença do glúten, intolerância à lactose. Se a gente não vê nada cirúrgico, que precisa retirar uma vesícula, fazer um tratamento de uma doença inflamatória do intestino, sendo que ela já me falou que a colonoscopia dela é normal, então às vezes tem algumas medicações sintomáticas para melhorar os sintomas dela. Mas o que eu sempre bato na tecla é em relação à nossa alimentação. Se está tendo esses sintomas, primeiro de tudo a gente tem que melhorar a nossa alimentação. Menos gordura, fritura, refrigerante, café, chocolate, carne vermelha, leite ou derivados. Tentar ficar, quando estiver fazendo o tratamento, melhorar a alimentação com mais frango grelhado, cozido, legumes e peixe, bastante hidratação, hidratar bastante as fezes, tomar mais probióticos, fibras diariamente. Então, aí que a gente começa para ver se esse tratamento está tendo alguma melhora com o paciente, já que o que ela fez não melhorou em absolutamente nada. Né? Então, é muito individualizado isso. Você precisa sentar com o paciente, conversar com ele, ganhar eu falo, não é gastar, é ganhar uma hora com o paciente para tentar identificar alguns detalhes, porque daí você vai ver a alimentação do paciente, me fala o seu dia a dia, aí você já começa a ver que tem alguma coisa errada. Tá? Porque às vezes mesmo sem ter nada, o seu corpo não dá conta da sua alimentação, né? Exato. Mostra aqui pra gente então, doutor. São 3 na verdade, a gente colocou 3, tá. mais para mostrar, para ilustrar. Tá.
Mas, por exemplo, na videolaparoscopia para uma cirurgia de apendicite aguda. Tá. O apêndice é localizado aqui na fossa ilíaca direita. Tá. Normalmente a gente usa 3 trocartes, não nessa disposição. Tá bom. Os 2 estão corretos, mas esse aqui eu coloco mais, Tá bom. mais para baixo. Tentando, às vezes, quando é mulher, usar o funny steel da mulher para tentar ser o mais estético possível. Que é onde seria a cicatriz da cesárea? Exato. Tá. Então a gente coloca no lado contralateral, o lado contrário do apêndice, porque as pinças elas são compridas. Então se eu colocar aqui, eu não vou conseguir trabalhar, mas tem médicos que conseguem utilizar aqui. Eu já prefiro utilizar dessa forma para poder manipular o apêndice. Legal. Tá? E aí você lá no hospital você viria essas imagens? Isso, tem um auxiliar que está filmando a cirurgia para mim e eu estou vendo a cirurgia no monitor. Excelente. Aqui dentro desse manequim, desse abdômen, tem os órgãos abdominais. Se vocês quiserem, sim. a gente pode Vamos mostrar, dar que eu uma acho olhadinha. bem interessante. Então, você tem essas, são pequenas pinças, né, no Exatamente. finalzinho de cada aqui ferramenta dessa. são pinças de apreensão. Tá. Tem pinças cortantes também. Para mas cada uma você usa... Isso. As pinças de apreensão é para pegar o apêndice, Tá. manipular, dissecar o apêndice. Joia. Porque o apêndice ele é nutrido por uma artéria, então a gente precisa clipar também o apêndice e usar os grampeadores. Tem um grampeador aqui que a gente pode utilizar. Essa ferramenta que Essa é maravilhosa, ferramenta- né? O doutor chegou com ela em punho. Essa ferramenta aqui assusta um pouco, mas é uma ferramenta que, de muita utilidade que a gente utiliza para poder grampear Deixa eu o só observar uma apêndice. coisa aqui. Esse aqui é o maior, né? Exato. Ah, tá. Tem os de 12, tem de 11, tem de 5 milímetros, por isso que você são que escolhe. Perfeito. pequenas perfeito. incisões. Perfeito. Mas a gente escolhe de acordo com o material que a gente vai utilizar. Tá. Bom? Então, por exemplo, a gente vai atrás do apêndice, encontramos o apêndice, introduzimos, só deixa eu tirar esse aqui, encontramos o apêndice, a gente introduz esse grampeador Ai, que perfeito. e aqui mostra Dá os pra órgãos ver. Olha que maravilhoso. abdominais. A gente vai ter a oportunidade A de gente ver. consegue aqui identificar o apêndice secal, que ele é localizado no seco, que é o começo do intestino grosso, que é o final do intestino delgado, que é aqui nessa localização que ele inflama. Só que os pacientes, às vezes, não têm dor só aqui, né? Às vezes eles começam com dor no estômago e se localiza depois de um tempo na região da fossa ilíaca direita. Então, dor abdominal pode ser tudo, pode ser intestino, pode ser vesícula, fígado. Isso que eu ia te falar, às vezes você não consegue, você está com uma dor abdominal, mas você não tem certeza de onde é, que dor é essa, nem que órgão é. Exatamente. Ótimo. E outra coisa que, com esses grampeadores, a gente consegue mexê-lo para um lado e para o outro. Robozinho. É como se fosse um robozinho. A gente consegue abrir e depois a gente grampeia. Aqui tem os grampinhos para a gente poder fazer a cirurgia, poder retirar o apêndice. A gente coloca o apêndice nessa região aqui. Ótimo. A gente fecha e ativa o sistema para poder fazer o grampeamento. Excelente. Tá? Excelente, Mas aqui é só doutor. para... E aí você tem um outro, depois da hora que a gente voltar, na nossa mesa tem outros materiais e tem um outro grampeador lá também que eu vi. Sim, tem outro grampeador. Sim. É para outra Depois- coisa. É para a gente poder ressecar alças de intestino. Quando tem, por exemplo, um abdômen agudo vascular, isquêmico, quando tem uma trombose de uma veia, de uma artéria que nutre aquela região. Então, o intestino delgado, ele acaba ficando necrosado e a gente tem que tirar uma parte do intestino, que também pode ser utilizado com este grampeador aqui. Né? E ele já grampeia e está Grampeia fechado dos dois lados. Exatamente, só que a gente precisa fazer a conexão de um com o outro, Tá que bom. também a gente faz com os grampeadores. Excelente, excelente. Agora você fala que coloca o gás aqui dentro, né? Exato. Para você conseguir enxergar, então, com mais Toda a facilidade. Algum desconforto no pós-operatório? Tem alguns pacientes que eles referem um pouco de cólica abdominal e algo interessante que às vezes esse gás ele vai irritar um pouco um nervo que dá dor no ombro. Então, às vezes, mesmo? no pós-operatório, a gente vê alguns pacientes com dor no ombro. Mas é da videolaparoscopia que em um dia já isso se resolve. São curiosidades aí da Então, da tanto vídeo. as incisões aqui para você colocar, como chama?
Trocarte, isso. Isso. Para você colocar essas São ferramentas. São os portais que a gente chama, né? Tá? Isso varia do que é o problema Exatamente. que você tem. Por exemplo, na cirurgia da colecistectomia, que é a cirurgia da vesícula biliar, a gente faz 4 portais, que já é mais no andar superior do abdômen, que a gente coloca mais do lado direito. Ótimo. Já o apêndice é mais do lado inferior direito. Tá. E é legal porque antigamente, como não se fazia essa cirurgia, você conseguia ver a pessoa então na praia, você sabia se ela tinha operado apendicite ou não. Que antigamente era uma cirurgia que a gente chamava de... Antigamente não, ela continua sendo utilizada, mas é que a gente não utiliza mais. Tanto quanto antes, né? O que é a incisão de McBurney, que é uma incisão que também a gente faz pequena, mas com esse advento da vídeo, a gente vê toda a cavidade abdominal, né? Tá. Com mais facilidade. Né? Através desse sistema de videolaparoscopia, você pode operar o abdômen agudo inflamatório. Tudo abdômen agudo inflamatório. Isquêmico. O isquêmico. O que é o abdômen agudo isquêmico? Por exemplo, um paciente que tem um tipo de uma arritmia cardíaca. Ele formou um coágulo no coração e esse coágulozinho saiu do coração e foi entupir uma artéria que nutre o intestino. Isso é uma coisa que a gente vê em pacientes que têm alguma cardiopatia, pacientes mais idosos, e pode levar esse abdômen agudo isquêmico. Isquêmico por quê? Porque se entope a artéria ela tem sangue oxigenado. Não vai chegar sangue oxigenado para o intestino, então ele necrosa. E isso é uma urgência das mais urgentes que a gente pega em pronto-socorro. E tem que operar o paciente rapidamente, porque leva o paciente ao óbito, esse tipo de intercorrência. O que acontece? Você abriu aqui, desse amarelinho que a gente tem, me lembrei aqui de fazer uma pergunta. Muita gente fala, era uma urgência, olha, precisei ir para o hospital operar, e você sabe que vazou o líquido que tinha dentro de tal órgão. Isso acontece? Acontece. Acontece porque, por exemplo, num abdômen agudo perfurativo, uma úlcera de estômago perfurada. Uau. O que tem dentro do estômago é líquido ou alimento que a gente comeu. Então, acaba todo esse líquido passando para toda a cavidade abdominal. Então, há uma contaminação. Com o ácido que estaria dentro do estômago. Outro pode ser um abdômen agudo obstrutivo por um tumor de intestino grosso, que é muito comum, e pode perfurar, levando as fezes a contaminarem toda a cavidade abdominal. Eu que atuo mais na coloproctologia, vejo muito isso, essas perfurações, mas é em pacientes também mais idosos, que não fizeram um diagnóstico mais preciso, que não fizeram um acompanhamento de colonoscopia preventivo, exatamente, a partir dos 50 anos de idade, quem tem história familiar 10 anos antes. Não pode negligenciar isso, Exato. né? Por isso que é importante. Eu estou falando mais das consequências, mas a medicina preventiva é a melhor que tem, viu? A gente já teve até a oportunidade de falar um pouquinho observar as fezes, até de que maneira ela se apresenta e coloração, se tem sangue ou não. Isso poderia refletir, um tumor no intestino poderia causar isso, mas o ideal é que você, se tiver que descobrir, não tem jeito, vai descobrir, mas que seja antes, então, de causar esses sintomas. O sangramento anal é outra coisa que a gente fala muito, mas às vezes os tumores do intestino têm sangramento oculto nas fezes. O paciente está muito bem, mas de repente ele começa a ter um pouquinho de anemia. Vai fazer um exame de rotina, anemia. Anemia é igual a colonoscopia, isso é claro, para qualquer médico que vê um paciente com anemia, principalmente anemia por perda de ferro, que a gente chama de ferropriva, sim, a gente faz uma colonoscopia e uma endoscopia no paciente, porque pode vir a ter um tumor. Só que a grande maioria dos sangramentos anais é sangramento hemorroidário, né? São sangramentos benignos. Só que a partir do momento que o paciente chega no consultório com sangramento, eu vou pedir para ele. Descartar, eu vou descartar. 99% das vezes é doença hemorroidária, aquele sangramento vermelho vivo, que pinga no vaso, que esguicha no vaso. Mas afasta isso, né? Deixa a gente mais tranquilo e o paciente também, né? Faz a colonoscopia, faz um ultrassom, faz exames preventivos aí, não é só contar com a sorte, eu acho. A mulher acaba fazendo, a gente falou do ultrassom, né? A mulher acaba fazendo mais ultrassons, né? Até porque vai ao ginecologista e ele costuma pedir um ultrassom abdominal mesmo, mais simples, né?
O homem parece que não faz tanto isso. Então, o homem pode ter mais problemas, como esses que a gente está falando, que aí você não viu, olha, aqui tem uma pedra na sua vesícula. De repente, o ultrassonografista já avisa essa mulher e ela não está sentindo nada, mas ela já vai levar essa informação. A nossa sociedade ainda ela é muito machista, né? Então, eu acho que os homens pecam um pouquinho em relação a isso, deveriam deixar mais a gente cuidar dele, porque as mulheres já vão no ginecologista. Já tem também os homens o preconceito de ir num urologista, num proctologista. Vou te falar que eu, como proctologista, eu não tenho uma referência precisa de qual porcentagem da população que tem doença hemorroidária, porque os pacientes não vão. Eles têm medo, têm vergonha. Eu também teria vergonha de ir no proctologista, mas é interessante porque eu posso descartar doenças graves aí do paciente. E se eu consigo fazer um diagnóstico preciso e de uma forma mais precoce, eu consigo ter uma cura do paciente, se for algo que precisa fazer uma químio, uma radioterapia, né? É legal porque você é coloproctologista, também cirurgião geral. Não quer falar que vai no coloproctologista? Fala que vai no cirurgião geral. É verdade. Não é? Mas o importante é fazer realmente os exames preventivos para que você possa não passar por essas situações. Agora, mesmo quem faz tudo direitinho, tem uma alimentação saudável, pode ser pego de surpresa. Tem algum motivo para isso acontecer? Então, tem razão para acontecer o abdômen agudo? Tem. Com certeza uma predisposição familiar, né? Por mais que você tenha uma dieta adequada, faça exercício físico, tenha aquela alimentação bem regradinha, com fibras, às vezes você pode ter. Eu recentemente vi uma paciente que ela se trata muito bem, mas estava com diverticulite. Diverticulite numa paciente de 40 anos de idade, o que é isso, né? Então, não é mais aquela doença do paciente idoso, que eu vou te falar que a doença diverticular acomete quase 100% da população a partir dos 70 anos de idade, né? Mas hoje em dia, devido à dieta, à predisposição familiar, os pacientes estão tendo mais a doença diverticular antes aí dos 60, 70 anos de idade. E quem tem doença diverticular, que são aquelas bolsinhas que aparecem no intestino, pode levar aí a ter uma inflamação, que é um outro abdômen agudo inflamatório, que é a diverticulite, que é extremamente comum em pronto-socorro, mas muito comum. E o que altera na pessoa? As fezes, não? Como normalmente a grande maioria dos pacientes tem a dor do lado esquerdo, na região do sigmoide, que é um S, que forma um S, é onde que formam as fezes. As fezes são formadas nessa região, o bolo fecal. Então faz câmeras de alta pressão, acaba formando esses divertículos, estourando para os lados, né? Então o paciente ele pode ter essa dor em fossa ilíaca esquerda, alterações do hábito intestinal, levar também a sangramento, que é um abdômen agudo hemorrágico também, não a diverticulite, a doença diverticular. Outro que pode levar a choque hipovolêmico, que o paciente acaba sangrando muito pelo ânus, só que daí é um sangramento com coágulos, né? Então, o abdômen ele envolve muitas patologias muito comuns do nosso dia a dia, né? E do pronto-socorro. Eu que vivo em pronto-socorro, para mim isso aí é a rotina, né? É o arroz com feijão. Esse é o teu dia a dia mesmo, né? Nos hospitais, doutor, quando a pessoa chega com dor no abdômen, e se é do lado direito, você tem sempre a preocupação de descartar a apendicite, mas sempre é levado em consideração também o cálculo renal. Isso. No próprio ultrassom, na tomografia que se faça, você já descarta. Exato. Isso é uma coisa que pode confundir muito. Que a dor é muito intensa. Exatamente. E o ginecológico também da mulher. Tá. A gente toma muito cuidado, principalmente dor do lado esquerdo na mulher. Na grande maioria dos pacientes chegando no pronto-socorro, dor do lado esquerdo, andar inferior, a gente pensa primeiro de tudo em diverticulite. Mulher, a gente tem que pensar em causas ginecológicas, como uma gravidez fora do útero, que a gente chama de prenhese ectópica, um cisto de ovário que rompeu, dá uma dor intensa na paciente. Então, são certas patologias, afecções que a gente tem que tomar muito cuidado para se fazer. Mas daí a gente acaba passando para o ultrassom, faz uma tomografia e define muito bem o que ela tem. Tá? Perfeito. O Fábio ligou para a gente, de Belém, no Pará. Ele é atendido pelo Sistema Único de Saúde. Conta que sente muita dor abdominal, doutor, dificuldade para respirar. E fala aqui que onde ele mora, parece que não tem especialista ou que é difícil de encontrar. Ele quer, e toda vez que ele vai ao pronto-socorro,
com essa dor muito forte, sempre é administrada uma injeção para passar essa dor. E aí, até agora, ele não descobriu o que ele tem. Ele mora em Belém, no Pará, vale a pena buscar o especialista, investigar quais são os riscos de ficar com essa dor, que dá até dificuldade para respirar, sem saber o que é. Qual a localização? Belém, no Pará. Mas não a localização da dor? Ele só fala que é uma dor abdominal que dificulta até a respiração. É muito difícil responder essa sua pergunta, porque primeiro se você tem uma dor abdominal persistente, a gente tem que ir atrás dela, né? O que está acontecendo, onde que é? Se é na boca do estômago, fez um ultrassom, não deu nada, não está associado à febre, alteração do hábito intestinal, faz uma endoscopia, mas você tem que procurar em Manaus tem muitos colegas que saem daqui de São Paulo, vão para Manaus, tem bons profissionais lá, mas isso é muito relativo, falar sobre dor abdominal X, assim, porque tem tanta coisa, por isso que eu mostrando aqui tem tanta coisa. Por isso que precisa mesmo entender, eu sei que na hora da dor, dói tudo, né? Mas precisa concentrar e descrever para o médico o máximo de detalhes que a gente conseguir, porque a localização da dor é muito importante, né, doutora? Exatamente. E como ela se apresenta, eu também recebo muitas mensagens, é dor empontada, é dor incólica, enfacada. Isso mesmo. Isso também te diz algo? Bastante. Você pega a dor incólica, o paciente distendido, tem alguma coisa obstruindo ele, né? Uma dor enfacada, apendicite pode dar umas dores enfacadas, uma dor de forte intensidade súbita, uma perfuração. Então, dor incólica também da cólica biliar também. Então, é algo que é super importante identificar o tipo da dor, a irradiação dela, para onde que ela vai, né? Então, é isso, né? Vamos focar um pouquinho na diverticulite, tem muita pergunta sobre esse tema. Você comentou, então, no bloco anterior, a gente costuma achar que a diverticulite é doença de idoso, mas tem muito jovem com esse problema. Tem bastante, a gente acha que também está muito relacionado à nossa alimentação, né? Tá. Porque a nossa alimentação mudou, de fato. Com certeza, né? Com certeza. Então, os mais jovens estão tendo aí essa formação dessas bolsinhas que aparecem principalmente na região do lado esquerdo. Tá vendo? Tem essas bolsinhas aqui, ó. Você faz uma colonoscopia, você vê os buracos, que são os divertículos. Você não vê diverticulite. Diverticulite é um sintoma, né? Perfeito. Do paciente, que ele pode ser visto através da tomografia, mas a tomografia vai ver uma região espessada, que tem uma inflamação na gordura ao redor do intestino. Então, esses divertículos aqui, eles podem perfurar e formar uma inflamação. Só que o problema é o que está dentro aqui do intestino grosso, que são as fezes. Imagina se perfura e as fezes entram e contaminam a cavidade, aí vira uma cirurgia de urgência. Mas na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, o tratamento é clínico para isso daí, não é cirúrgico, não. Ah, perfeito. Vou voltar um pouquinho. Para fazer o diagnóstico, você pode, antes de haver, de fato, a diverticulite, que é essa inflamação, você pode ver numa colonoscopia os divertículos. Tá. Mas os divertículos, eles são compatíveis com a vida, sem inflamação nenhuma. Não faz nada se não tiver inflamação. Não tem nem o que fazer uma cirurgia preventiva, porque é algo que já faz parte da sua estrutura, né? Então, não tem como retirá-los. Você vai permanecer com eles aí para o resto da sua vida. Mas, se houver uma inflamação de uma dessas bolsinhas, que pode levar aí a diverticulite leve, moderada ou grave, que seria uma perfuração com abscessos localizados nessa região, que tem que fazer a drenagem do abscesso e, às vezes, cortar, por exemplo, até com esse grampeador, você corta aqui a parede do intestino que está teoricamente não está boa, e corta a outra e junta a boa com boa, né? Então, isso daqui é um grampeador linear que a gente faz esse tipo de ressecção. Normalmente, a gente utiliza este tipo aqui mais para o intestino delgado. Por exemplo, quando tem uma necrose, quando tem aquele abdômen agudo vascular, a gente resseca com esse... Por que necrosa? Por que parte dos nossos órgãos podem necrosar? Então, devido a essa, por exemplo, uma trombose da veia que nutre essa região, que é a trombose mesentérica. A artéria mesentérica superior e inferior nutre determinadas localizações do intestino. Então, se tem uma trombose da veia mesentérica inferior que nutre essa região, vai ter necrose de todo
o intestino grosso aqui, principalmente do lado esquerdo aqui. E você vive sem parte do intestino, seja o delgado Com certeza. ou o grosso? Sem parte do intestino grosso. Tá. Que é onde que formam as fezes. O intestino delgado, você pode viver sem parte dele, mas não sem ele todo, porque é onde que é absorvido os nutrientes essenciais para a nossa vida, né? Então, ficar com o intestino curto leva à síndrome do intestino curto. Tem criança que já nasce com essa síndrome, não tem essas síndromes genéticas, né? Mas elas são raras. Né? Graças a Deus são raras. Né? Vou atender a telespectadora. A Sônia está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Sônia, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem, boa tarde. Fica à vontade, pode perguntar. É que eu quero falar com o doutor que há muitos anos eu tenho um intestino bem solto. Tá. Aí sempre solto. Aí eu passei na médica, ela mandou fazer colonoscopia. Eu fiz, deu 2 caroços, ela tirou. Aí meu intestino ficou 2, 3 meses bom. Agora voltou tudo de novo, muito solto. E eu estou com uma hérnia do lado direito igual. É isso que voltou o intestino solto? Ou será que estou com problema de caroços de novo dentro do intestino? Obrigada, Sônia. Um beijo para você, doutor. A Sônia falou em 2 coisas completamente diferentes. Hérnia e essa diarreia. Então não tem uma associação entre o paciente ter alterações do hábito intestinal e hérnia. Isso realmente não existe. Provavelmente ela já tem o intestino solto de longa data. Se não tiver, tem que ir atrás. Como ela falou, fez uma colonoscopia. Só que na colonoscopia mostrou esses 2 caroços que ela falou, provavelmente são pólipos, né? Os pólipos, eles não alteram o hábito intestinal do paciente. Eles não levam o paciente a ter constipação ou diarreia. Os pólipos, eles são, dependendo dos pólipos, são lesões predisponentes a lesões malignas. Por isso que precisa fazer colonoscopia a partir dos 50 anos de idade, que a chance de você ter um tumor a partir dessa idade é muito maior do que antes dos 50 anos. Então, por isso tem que fazer. Mas a diarreia que ela está tendo ainda, ela falou que depois da colonoscopia ela melhorou, provavelmente melhorou, que eu vejo que muitos pacientes melhoram depois de fazer uma colonoscopia, qualquer alteração do hábito intestinal, porque faz o preparo intestinal. Então parece que melhora momentaneamente. Dá o start de novo, exatamente, né? só que depois acaba voltando o que realmente o paciente tem. Se ela não tem doença inflamatória, por isso que eu falo, tem que investigar causas clínicas, verminoses, que levam o paciente a ter essas, ou síndrome do intestino irritável, doença do glúten. Então, tudo isso tem que ser investigado, já que a colonoscopia não deu absolutamente nada, porque pólipo não dá diarreia. Isso é fato. Perfeito. Essa hérnia que ela contou que tem também não é ocasionada pelo hábito intestinal. É difícil responder porque eu não sei que tipo de hérnia é. Tá Tem milhões de tipos de hérnia. É uma hérnia abdominal, uma hérnia umbilical, inguinal, mas não existe associação de diarreia com hérnias. Não tem. Tem a hérnia de hiato, que é outra coisa. E tem várias perguntas sobre as hérnias. Elas podem ser... você só acompanha, não faz nada, ou pode ser que tenha que fazer uma cirurgia, é isso? Você já consegue meio que antever se aquele tipo de hérnia está mais propenso a ter, por exemplo, você contou até, parece que garroteia uma parte do intestino, por exemplo. Exato. Essas hérnias aí que podem estar abaulando uma parte do intestino, aí a gente tem que corrigir, né? As hérnias, elas são passíveis de correção, principalmente se é novo. Quando você chega com 70 anos de idade, como eu falei, pode ter comorbidades e você não vai poder mais operar aquilo. E aquilo pode virar uma urgência. Hérnia de hiato são hérnias diferentes. É a hérnia que o estômago sobe para a cavidade torácica e leva o paciente, às vezes, a ter refluxo gastroesofágico. Então, isso é um outro tipo de hérnia, né? Tem as hérnias que eu falei de parede abdominal, umbilical, inguinal, e essa hérnia, essa é a herniação do estômago, que não deveria estar na caixa torácica, ele sobe e causa alguns danos para o paciente. Porque o estômago ele produz ácido clorídrico, né? Se esse ácido clorídrico ficar subindo para o esôfago, que não deve acontecer isso, pode ocasionar até a formação de um tumor, né? Que é o tal do esôfago de Barrett. Por isso que às vezes tem que fazer as válvulas da hérnia de hiato, são cirurgias, para não deixar com que aquele conteúdo do estômago suba para o esôfago, né?
Essa é uma cirurgia que a gente faz até que bastante. Não é das principais, mas tem bastante aí para fazer. Doutor, tem uma pergunta aqui, me chamou a atenção, da Mariana Borges. Ela conta que mora no entorno de Brasília, tem uma doença chamada reto retal. Não conheço uma doença dessa. Uma cirurgia reto-retal? Ela fala da doença, mas pode ser a cirurgia sim. Ela diz que tem isso já há mais de 15 anos, já fez cirurgia, então, faz acompanhamento. Difícil saber qual a doença que levou ela a ter uma cirurgia que fez essa conexão do reto. Pode ser tumor. Pode ser tumor, pode ser doença inflamatória. Tá. Difícil saber, mas doença reto-retal eu realmente desconheço. Aproveitar que você falou do tumor, tem tumor benigno e tem tumor maligno. Exato. Agora, só o fato de numa colonoscopia, quando as situações diagnosticadas ali, que o médico que faz a colonoscopia, ele observa que são mais graves, ele mesmo já pode conversar com esse paciente para não deixar esse paciente não voltar para o médico, né? Olha, volta para o médico, a gente viu tal situação, volta que precisa fazer um acompanhamento. Mas só de falar a palavra tumor, e o paciente já fica, às vezes, enlouquecido, vai no Google, pesquisa. Tem números que mostram que o que acontece mais é benigno ou na região do intestino, o maligno mesmo pode acontecer? É que assim, o que a gente fala de tumor benigno é um pólipozinho, né? Um pólipo, dependendo da histologia dele, porque quando você faz uma colonoscopia e identifica um pólipo, você retira o pólipo e manda para o anátomo patológico, para o patologista dar uma olhada para ver o que é aquilo. Se for diagnosticado apenas adenoma, pólipos hiperplásicos, isso aí é normal. Aí cabe a gente fazer uma colonoscopia daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos. Agora, se for identificado uma lesão estranha, que é irregular, que tem alguma ulceração, uma lesão suspeita, aí você vai lá e faz biópsias apenas. Tira pedacinhos daquela lesão e deixa ela lá. Faz biópsia, se for comprovado aí o tumor, aí você segue uma linha de tratamento. Ou através de cirurgia, ou através de quimioterápicos e radioterapia, às vezes associado, né? Às vezes precisa associar. Às vezes precisa associar, dependendo da localização do tumor, né? Perfeito. O Adriano diz que há 15 dias foi submetido a uma cirurgia da vesícula biliar. Deve ter sido para retirada, né? Você falou que geralmente... Sim. Cirurgia de colicistectomia não existe só tirar pedra, tem que tirar a vesícula toda. E ainda continua com dores. Te pergunto se tem motivo para isso. Tem motivo. 15 dias é um pós-operatório muito recente. Então, aquela região, que é a região do hipocôndrio direito, ela foi manipulada. Não sei se ele fez a cirurgia por videolaparoscopia ou aberta, mas independente das duas, fica dolorido. Os portais, por mais que são pequenos, os portais da vídeo, eles ficam doloridos, você dá pontos nele. Então, tem que respeitar pelo menos a cicatrização. Outra coisa que pode acontecer, às vezes quando a gente faz essa punção da videolaparoscopia, a gente pega um nervo. E às vezes é raro acontecer isso, mas pode acontecer. Tá. O paciente tem uma nevralgia de cerca de 6 meses, o paciente sente a dor naquela localização. Isso pode acontecer, mas é algo benigno, nada que vai precisar fazer alguma correção, né? Mas é muito recente, 15 dias, eu peço para ele esperar uns 2 meses aí, para ele ver qual que é o grau da dor, para ele avaliar melhor essa dor, né? Mas agora é recente. Precisa mudar alguma coisa na alimentação quando retira a vesícula biliar? Depende. Eu peço para os pacientes pelo menos uma dieta leve, pobre em gorduras, né? Mas quando o paciente retira a vesícula, quando tem pólipos de vesícula, quando tem pedra, a vesícula não está mais funcionando. O fígado já faz a parte da vesícula, mas quando tem pólipos, aí a vesícula ainda está funcionando. Então, a partir do momento que você tira a vesícula, o fígado joga toda a bile direto no duodeno, levando o paciente a ter diarreia. Então, por isso que é importantíssimo você melhorar a sua alimentação. Às vezes, quando você tem uma diarreia muito intensa, você pode usar algumas medicações para diminuir essa bile no seu trato digestivo. Isso melhora bastante. Mas alimentação adequada, correta, pobre em gorduras, né, carboidratos, né? Você fala da carne vermelha. A gente sabe, até às vezes sente, tem gente que tem mais, outros menos dificuldade, mas a digestão fica
muitas vezes comprometida. Fica né? muito prejudicada. No trato intestinal não vai ser diferente. Não. Porque a carne vermelha, ela leva muito tempo para ser digerida. Então, ela vai meio que apodrecendo no trato digestivo. Quando você come um churrasco à noite, no dia seguinte você ainda está eructando a carne vermelha, né? Então, ela fica muito tempo para ser digerida, diferente de uma carne branca, que ela é super bem digerida. Por isso que eu recomendo a carne branca. Tá. Eu gosto de churrasco, adoro. Você reúne a família, é gostoso, tudo, mas sabendo sobre os malefícios aí da carne vermelha, não estou falando para todo mundo parar de comer. Dá para escolher as menos gordurosas também, né? É para comer carne vermelha, mas tem que ser moderado, porque é um dos fatores que pode levar à formação de tumores futuros. Porque a partir do momento que aquele alimento não é bem digerido, ele fica apodrecendo no trato digestivo e os tumores nada mais são do que uma reação. Por exemplo, uma reação inflamatória que está acontecendo cronicamente, que pode levar aí a transformação de uma célula que era boa, uma célula má, e a partir dessa célula forma um tumor sólido, que é esses tumores sólidos que levam aí a infiltração dos vasos e metástases à distância. Né? O tumor de intestino, câncer de intestino costuma dar metástase? Sim, a primeira metástase, principalmente dos tumores de intestino grosso, para o fígado. Então, isso muda muito o prognóstico do paciente. Pacientes que têm metástases hepáticas, né, no fígado, o tratamento já muda. Às vezes tem que operar a metástase primeiro do fígado, às vezes opera, ou às vezes não opera o intestino, faz um tratamento apenas com químio, radioterapia. Eu sou da vertente que eu opero o intestino e depois eu opero o fígado, mas você pode seguir algumas diretrizes, né, que a gente chama. E a gente segue muito os oncologistas clínicos, né? Se eles querem fazer aí um tratamento de quimioterapia antes da cirurgia, às vezes para fazer uma citorredução. Citorredução é diminuir o tumor, principalmente nos tumores de reto. Os tumores de reto é importante a gente diminuir o tamanho do tumor para a gente poder abordar. Abordar por que a gente prefere diminuir o tumor? Porque daí a gente consegue fazer uma junção melhor lá embaixo. Porque se for um tumor muito embaixo, às vezes tem que puxar uma colostomia definitiva para o paciente, que é jogar o intestino para fora. Imagina você ficar com o intestino para fora para o resto da vida. Então, hoje em dia a gente faz a citorredução, diminui o tumor para poder tentar fazer essa junção lá embaixo e o paciente não perder a continência. A continência é algo fundamental para a nossa vida, né? Imagina o paciente usando fralda, paciente mesmo idoso, qualquer paciente, qualquer pessoa usando fralda, não é brincadeira, não. O seu social acaba em muito. Colostomia, então, é uma coisa de louco. Mas, às vezes, para salvar o paciente, a gente faz isso. Você falou da colostomia definitiva, mas em muitas cirurgias onde se aborda o intestino, às vezes precisa dessa colostomia, mas... Temporária. É temporário. Mas o paciente fica preocupado. Doutor, vai tirar isso aqui, depois eu vou conseguir... Só que é importante você entrar numa cirurgia já conversando com o paciente, com a família, que existe a possibilidade de ele sair com uma colostomia. Quando a gente vai operar intestino, né? Operar apêndice, não existe isso. Mas se for uma apendicite muito grave... Mas existe a possibilidade, quando a gente aborda a cavidade abdominal, de você sair da cirurgia com uma colostomia. É muito difícil acontecer, mas o paciente e a família têm que ser avisados. E o problema também é cuidar da colostomia, né? Desabar a colostomia, hérnia paracolostômica. Então, é algo que... E assim, a gente faz isso para tirar o paciente de uma urgência. Tira o paciente da urgência, coloca a colostomia, depois de 2 meses a gente vai lá e faz a reconexão, né? Mas para tirar o paciente da urgência, às vezes a gente tem que fazer uma cirurgia que é muito falada entre nós, a gente chama de cirurgia de Hartmann, que tira aquela obstrução que tem aqui, salva a vida do paciente e puxa uma alça. Porque se você juntar uma com a outra, no paciente grave, às vezes aquela junção não vai sustentar e acaba formando uma deiscência, que é muito pior. Você tem uma deiscência é a separação da junção do intestino com o outro. Pior. Putz, então, primeiro deixa separado. Deixa separado e depois vai lá e reconecta. No segundo tempo, você reconecta. Agora, para fazer uma abordagem como essa, você grampeia um lado e outro? Grampeia um lado e outro. Mostra pra gente como é que fica esse acabamento. Aqui, por exemplo, aqui é o estômago. Legal.
Mas eu vou fazer um grampeamento, como eu fiz um grampeamento prévio aqui. É só... Precisa de um pouquinho de força. Faz o grampeamento e abre aqui para o paciente, para o estômago. Isso é algo que a gente faz de rotina. Então, aqui mostrou a separação, mas a junção das bordas, né? Não deixando com que aquele conteúdo que está dentro do estômago transborde para a cavidade abdominal. Então, isso daqui é algo que a gente usa muito. Imagina que antigamente, na época do meu pai, era pontos, né? O quanto demorava uma cirurgia para você ficar dando pontinhos. Mas os cirurgiões, graças a Deus eu aprendi com esses mais antigos, que a mão deles era fantástica. Porque olha que beleza isso daqui, né? Isso daqui, a gente só usa isso aqui. É clá, pronto, acabou. Grampeia. E aí você diminui até com esses equipamentos, todos que você mostrou, o tempo da cirurgia, né? Exatamente. Expõe menos o paciente. Expõe menos o paciente, menos anestesia, pós-operatório muito melhor, muito mais adequado, retorno para casa em poucos dias, diferente do que era antigamente. Imagina que não tinha, antigamente não tinha nem eletrocautério, cautério para cauterizar os vasinhos, era no fiozinho, no nozinho. Você ia dando nozinho. Hoje, você pega com uma caneta, você vai fazer bzzz. Então você cauteriza todos os lados, é muito mais rápido. Para o paciente melhorou demais isso daí. E para nós também, né? Porque o paciente fica contente, a família também. Então, muito bom. Retorno rápido ao trabalho, que é o que todo mundo quer, as atividades, né? Agora, atividade física das situações de abdômen agudo que a gente conversou aqui, alguma restrição? Antigamente, com os cortes grandes, o paciente ficava 1 mês sem fazer absolutamente nada, né? Repouso não tão relativo quanto a cirurgia da vídeo, que são pequenos buraquinhos aí, que em cerca de 1 semana eu já libero bem o paciente, mas controlando também ele, né? Porque por mais que sejam buraquinhos, pode formar hérnias incisionais, que é outro tipo de hérnia. Hérnia da cirurgia que você fez. Então, isso é uma outro tipo de condição aí para o paciente. Internação? Por exemplo, apendicite, opera num dia e vai embora no outro. É o clássico. Vesícula também. Agora, uma internação que um tumor, aí a gente deixa 1 semana, mas antigamente deixava 2 semanas, 3 semanas. Diverticulite deixava o paciente internado, tomando soro na veia, mantendo o paciente em jejum. Hoje, imagina, fazendo um pronto-socorro, já dou alta para ele com 2 antibióticos, recomendação de alimentação e hidratação, controlando ele, né? Hoje em dia tem esses aplicativos que dá para conversar com o paciente mais rapidamente. Então, hoje em dia mudou muito. Antigamente era no telefone com fio, hoje imagina... E você não encontrava a pessoa, não encontrava, né? Os médicos andavam com bip, mas bip... Né? Fantástico, bip. Fantástico. Doutor, tudo que aborda o trato gastrointestinal gera uma dúvida sobre será que depois vai funcionar normalmente? E o produto de funcionar bem são as fezes. Exato. Precisa evacuar antes de deixar o hospital? Um exemplo clássico, quem opera hemorroida, né? Hemorroida, a gente sabe que as técnicas antigas demandavam de o paciente ter muita dor, principalmente na primeira evacuação. Então, acabava deixando o paciente internado até ele ter a evacuação. Já no pós-operatório, dava probióticos, laxantes para o paciente poder evacuar. Mas aí ele evacuava no hospital e tinha os analgésicos na veia, era ótimo. Mas hoje em dia, com técnicas mais modernas, eu consigo liberar o paciente no mesmo dia. Por exemplo, eu operei hoje um paciente 7 horas da manhã, uma técnica muito boa, uma técnica moderna que é minimamente invasiva, que não tem cortes, é apenas pontinhos. Eu tenho a possibilidade de saindo daqui e ir no hospital e liberá-lo para casa. Se ele estiver confortável, tá muito bem, não tem problema. Libera ele para casa tranquilamente. Tá? Agora, os pacientes que operam cirurgias grandes, de grande porte, um tumor de intestino, eletivamente, tumor de intestino eletivo, com dia e hora marcada, a gente deixa ele 1 semana, vai liberando dieta gradativa para ele, uma dieta líquida começa dentro do hospital, sempre monitorando os seus dados vitais. Então, eu acho importante para grandes cirurgias. Mas cirurgias pequenas, apêndice, vesícula,
hemorroida, abscesso anal, fístula, essas coisas, libero já no primeiro dia, se estiver muito bem, lógico. Doutor, eu adoro te receber aqui, vou deixar os contatos do doutor. O DDD é 11 3284 2666. 3284 2666, DDD é 11. O site www.drmarcoshipolito.com. Observem como é que escreve o sobrenome do doutor, HY, 2 P's, drmarcoshipolito.com. E agora sim o e-mail marcos.hipolito78@gmail.com. marcos.hipolito78@gmail.com. Doutor, obrigada por ter vindo, é sempre uma alegria te receber aqui, viu? Eu que agradeço, Denise, é sempre ótimo aí poder esclarecer essas dúvidas. Obrigado. Agradeço por você ter trazido equipamento aqui hoje para a gente demonstrar, realmente muito útil, esclarecedor. Toda vez que você vem aqui eu falo que é uma verdadeira aula. Obrigada, volte sempre, viu, doutor? Eu que agradeço, obrigado.